tá passando alguma coisa aí. Sim, sim, sim. É que eu tô mexendo no software aqui, já vai voltar, tá? Voltou? Ainda não. Não voltou? Não. Pra mim, não. Não? Não. Mais Pra alguém? mim tá normal. Pra mim Ninguém tá tá vendo a normal. tela? Tá de boa, tá Pra mim tá normal. normal. Pra mim tá normal. Deixa eu parar, eu vou entrar de novo, tá? Deixa eu parar. Apresentação, eu entro de novo. Ó. Estão vendo Eu vou agora? sair aqui, professor. Pra mim, não. Vou sair e vou tentar entrar de novo. Tá certo. Bom, então, as unidades de rolamento e caixas para rolamento, tá? Então a gente começa aqui pelas unidades de rolamento de esferas. A unidade de rolamento é o quê? Ela é uma combinação de um rolamento de esfera radial, vedação e um alojamento de alta qualidade de ferro fundido ou aço prensado, disponível em vários formatos. Então é a mistura ali do rolamento com a vedação com o cubo. A gente mostrou para vocês na aula passada a questão ali, nós já estávamos vendo bastante coisa sobre os rolamentos, então chegou uma hora que a gente viu ali aquela questão de as caixas para rolamento, os cubos, a gente tinha que cuidar o espaçamento, né, dentro do qual o rolamento ia e tudo mais. E a gente teve uma outra informação também, que foi a questão das vedações, né, dos V-ring e tudo mais. Então a gente mostrou isso. Aqui a gente está vendo que existem estruturas que são todas essas coisas unidas, tá? Em um equipamento só, tá bom? Bom, temos aqui, ó, a superfície externa do rolamento e a superfície interna do alojamento são esféricos para que a unidade seja autoalinhante. Então, uma das características desses caras aqui, possuem autoalinhamento, tá? Então, daqui a pouco a gente vai mostrar algumas imagens para vocês aí, mas é algo bastante interessante, né? Às vezes o teu rolamento ele não te permite tanto desalinhamento, mas a unidade ela te ajuda nisso, porque você não precisa ter uma pista plana, né, com superfície plana para o lado de fora, mas a superfície ela é esférica, né? A gente chamaria assim no jargão popular, ela é abaulada, né? Certo? A construção interna do rolamento de esferas para a unidade é de tal forma que as esferas de aço e os seus retentores são do mesmo tipo encontrado nas séries 62 e 63 de rolamentos de esfera. Tá? Então, as esferas e os retentores são iguais. O que muda é justamente a questão da pista por causa dessas adaptações aqui que a gente estava falando para ela se tornar autoalinhante. Uma vedação dupla, consistindo de uma combinação de uma vedação de borracha sintética à prova de óleo e uma arruela de apoio, é disposta nos dois lados da nossa unidade de rolamento. Daqui a pouco tem imagens aí, ó, certo? Imagens disso para a gente ver. Bom, então, aqui é uma unidade de rolamento de esfera tipo base, tá? Os códigos desses caras aqui, ó, começam com a letra UCP. Geralmente ele começa com CP2, tá? Então, ele vai vir escrito aqui, né, na borda do rolamento, este código, tá? E aí tem mais alguns números aí que vão indicar diâmetro e tudo mais que a gente já viu ontem, tá? Então, esse aqui, esse é uma espécie de esse é um prefixo, tá? Que auxilia na seleção do rolamento, mas existem as outras informações. Então, esse carinha aqui, ó, está representado nesses desenhos aqui, tridimensionais, tá? Então, existem dois tipos de rolamento, né? A unidade de rolamento que é livre de manutenção e existe a unidade de rolamento relubrificável, tá? A gente olhando aqui alguns detalhezinhos da unidade de rolamento relubrificável, a gente vê o seguinte, tá? Que existe um ponto para entrada de graxa, né? Ou seja, a unidade, aqui a gente vê, deixa eu pegar o meu laserzinho aqui. Aqui a gente está vendo, né? A ponteira do engraxador, né?
E é esse elemento que está aqui em cima, né? Está escrito entrada de graxa, tá? E esse cara aqui, ó, ele não tem essa opção, tá? Então, ele não possui o rasgo ali para você poder fazer a lubrificação aqui em cima, tá? Ele é um rolamento fechado, né? Então, a gente sabe que existem rolamentos que possuem graxa suficiente na medida correta, em condições corretas e que não precisa ter essa relubrificação. Isso aí vai da aplicação, tá? Quando que usa um, usa outro, vai da aplicação. Tá? Mas o que muda basicamente é esse cara aqui, certo? Aqui a gente vê alguns elementos que tem tanto em um quanto em outro, como por exemplo, né, a arruela de apoio, tá? A vedação de borracha especial que vem por fora aqui da arruela de apoio, ó, a gente consegue ver aqui, tá? Então, essa vedação de borracha ela é parecida com um retentor, tá? Ó, a gente pode ver aqui, né? Essa vedação de borracha a gente olharia e diria que era um retentor do rolamento, né? Mas na verdade é uma vedação um pouco diferente de um retentor, tá? A gente tem também aqui, o que mais? O anel esférico que a gente comentou, né? Então, a gente olha aqui, ó, tá? Aqui acho que dá para ver um pouco melhor, né? A curvatura que ele tem, tá? O anel esférico, então ele se acopla aqui dentro da caixa, dentro dessa superfície interna da caixa aqui, ó, que também é esférica, né? E ele pode se movimentar, tá? No sentido de giro horizontal e também no sentido de giro vertical, tá? Em qualquer direção, até mesmo inclinado, ele consegue essa movimentação, né? E ele então ele tem uma espécie de uma folga, né? Só que lógico que eu tenho uma limitação, né? Porque se eu passar de uma certa limitação, ele acaba não atuando do jeito que deveria, ele acaba travando ali. Aqui a gente tem as unidades de rolamento de esfera tipo flange, o CF2 e o tipo flange, o CFL2, tá? Então, o CF2 esse aqui, tá? Antes a gente estava falando do UCP2, tá? Agora a gente tem o CF, tá? F basicamente de flange, tá? Basicamente de flange. E aí o F2, né? É esse flange aqui com os 4 pontos. E o FL2 é esse flange lateral, digamos assim, tá? Que a gente tem uma vista também dessas unidades. Eu acho que vocês todos já devem ter visto esse tipo de unidade, pelo menos quem já é do ramo deve estar acostumado a trabalhar com isso aí, né? Então, a gente tem também aqui a opção, né, de com engraxadeira ou sem engraxadeira, tá? Seja com a lubrificação ou não, tá? E aí, quando a gente fala lá daqueles unidades de rolamento de esfera tipo livre de manutenção, existem algumas características, né? A gente falou ali que a primeira é aquela questão da graxa, tá? Mas vamos dar mais digamos assim, um zoom nessas informações aí. Então, a unidade de rolamento livre de manutenção contém uma excelente graxa à base de sabão de lítio, né? Boa para usos por longos períodos de tempo, por isso que a gente não precisa ficar fazendo manutenção, e que é apropriada para rolamentos do tipo vedado. Vocês viram que ele é vedado porque tem aquela vedaçãozinha ali de borracha, né? Um excelente dispositivo de vedação é fornecido, o qual impede qualquer tipo de vazamento de graxa ou penetração de pó e água do exterior. O dispositivo é projetado para que a rotação do eixo faça com que a graxa se mova no espaço dentro dele, providenciando o máximo de lubrificação de forma eficaz. A lubrificação é mantida por um longo período de tempo, sem necessidade de reabastecimento da graxa. As vantagens desse tipo de caixa, de unidade de rolamento. Primeiro, né, como uma quantidade adequada de graxa de boa qualidade é inserida dentro deles na fabricação, não há necessidade de reabastecimento. E isso significa economia em termos de tempo e custo de manutenção, com pessoal de manutenção, né, com custos com produto, né, com o consumível ali, com a graxa mesmo, tá, a parte de lubrificação, né,
E outra coisa interessante, né, que aqui não se fala, mas que por ele ser introduzida essa graxa na própria fabricação, ele também evita má lubrificação, lubrificação incorreta, excessiva ou deficiente, evita contaminação no ato da troca da graxa, né? Então tem uma outra série de coisas aqui relativas a essa parte boa dele ser lubrificado em fábrica. Segundo, que já que não há necessidade de nenhum recurso de relubrificação, como canais de lubrificação, é possível então um projeto mais compacto. Em terceiro, o projeto com vedação elimina a possibilidade de vazamento de graxa, que poderia resultar em manchas nos produtos, né? Aí, as unidades de rolamento de esfera do tipo relubrificável, né? Quais são as principais características? Então, a unidade de rolamento do tipo relubrificável tem uma vantagem sobre os outros dispositivos similares. Ela é projetada para permitir relubrificação, mesmo no caso de desalinhamento para a direita ou esquerda. O furo pelo qual a graxa é inserida geralmente está localizado em um local que causa enfraquecimento estrutural do alojamento. Entretanto, como resultado de testes extensivos na unidade de rolamento, o furo é posicionado para minimizar este efeito indesejado. Adicionalmente, os canais de lubrificação foram projetados para minimizar o enfraquecimento do alojamento. Algumas vantagens desse tipo relubrificável, né? Então, embora a unidade de rolamento livre de manutenção da NSK, que é o que a gente pegou de exemplo aqui, né, ela seja satisfatória para uso sob condições normais de operação interna, nas seguintes circunstâncias é necessário usar a unidade de rolamento do tipo relubrificável. Então, quando é que a gente usa? Então, quando eu não posso usar aquela que é sem a relubrificação, quando é que eu tenho que usar essa unidade do tipo relubrificável? Primeiro, em caso em que a temperatura do rolamento seja acima de 100 graus, então elevadas temperaturas, tá? Temperatura normal de até 130 graus, né? Ou então eu preciso então de unidades de rolamento resistentes ao calor. Segundo, eu devo usar em casos em que se verifica uma quantidade excessiva de pó, mas não há espaço para se usar uma unidade de rolamento com cobertura. Terceiro, caso em que a unidade de rolamento é constantemente exposta a jatos de água